Bom, vamos ver agora como que a gente resolve esses modelos de otimização usando softwares. Existem diferentes tipos de software de otimização disponíveis. A gente aqui no curso vai ver dois deles, o Excel juntamente com o suplemento Solver e o LP Solver. Esses softwares aí são indicados quando a gente está começando a estudar modelagem, quando a gente está começando a estudar otimização. Eles são intuitivos, fáceis de usar, o que motiva aí a gente começar por eles. Para resolver problemas maiores, problemas de grande porte, a gente em geral precisa recorrer a softwares mais robustos, como o Cplex, da IBM, o Gurobi, entre vários outros aí. Existem também alguns softwares gratuitos de código livre, como o GLPK, o CoinOR, o Skip. Eles não são tão eficientes quanto os softwares comerciais, mas podem ter um bom desempenho na prática. O que todos eles têm em comum é que eles são baseados no algoritmo Simplex. Esse algoritmo a gente vai ver nas próximas aulas e ele é um dos mais eficientes aí para resolver problemas de programação linear. Então todos os softwares aí vão ter uma implementação do método Simplex. Falando um pouco agora dos softwares que a gente vai usar aqui no curso. O primeiro deles é o Excel. A grande vantagem do Excel é que ele está praticamente disponível em qualquer computador que você for usar. Outra vantagem é que a maioria das pessoas já é familiarizada com Excel, já é familiarizada com o uso de planilhas eletrônicas, então não tem esse desafio de aprender uma nova ferramenta. Mas ele também tem algumas desvantagens. O suplemento Solver limita o número de variáveis e restrições do problema que a gente está resolvendo, e ele também não é muito eficiente. Para resolver problemas de pequeno e médio porte, ele pode até ser útil, e existem algumas alternativas que também são suplementos do Excel para problemas de grande porte. Quanto ao LP Solver, ele é uma boa alternativa para quem está começando. Ele é bem simples, bem intuitivo e você digita o modelo nele exatamente como a gente viu aqui nos slides, exatamente como você escreve o modelo à mão. Então o LP Solver ele tem esse caráter didático e pode ser usado aí também para resolver problemas de pequeno e médio porte. Como eu comentei com vocês, para resolver problemas maiores, problemas de grande porte, pode ser que a gente precise de softwares mais robustos, como Cplex, Gurobi, GLPK. Porém, esses softwares são um pouco mais difíceis de usar. Não são tão intuitivos quanto os que a gente vai ver aqui nesse curso. Por esse motivo, eles são deixados para um curso um pouco mais avançado de PO. É possível facilitar um pouco o uso desses softwares por meio de linguagens de modelagem como o GAMS, OPL, AMPL, entre várias outras aí. Mas ainda assim, você precisa aprender essa linguagem de modelagem. Não é tão intuitivo quanto o uso do Excel ou o uso do LP Solver. Bom, vamos agora então ver alguns exemplos de como usar esses softwares. O primeiro software que vocês estão vendo aqui é o Excel, bastante conhecido aí de vocês com certeza, mas que agora a gente vai usar ele para resolver problemas de otimização. Lá na aba Dados tem um botão chamado Solver, que é o botão desse suplemento Solver do Excel para resolver problemas de otimização. Quando a gente clica aqui no botão Solver, vai abrir esse formulário que é para a gente preencher com as restrições e a função objetivo, variáveis de decisão do problema. Mas antes disso, a gente precisa colocar essas informações também na planilha. Se você não tiver o botão Solver aqui na aba Dados, não tem problema. Basta ir em Arquivo, Opções. Aqui em Opções, você vai em Suplementos. Na última linha, Gerenciar suplementos do Excel, você clica no botão Ir. E em seguida, você seleciona a caixinha do botão Solver. Se essa caixinha estiver selecionada, basta dar OK e o botão Solver vai aparecer aqui. Essa outra janela que vocês estão vendo agora é a janela do LP Solve, tá? O LP Solve, como vocês vão ver, é mais simples aparentemente, mas a entrada de problemas aqui é muito mais intuitiva. Ela é bem próxima do jeito que a gente escreve o modelo, é do jeito que vocês viram o modelo aí no slide. Possivelmente você não vai ter o LP Solve instalado aí na sua máquina, mas para instalá-lo é bem simples. Primeiramente você precisa baixar o LP Solve, basta procurar por LP Solve lá no Google e aí clicando aqui em Download vai abrir essa tela, você clica em Download novamente e aí pede para salvar. E uma vez que o download for concluído, basta você instalar. Instalar o LP Solver é bem rápido, tá? Você instala ele aí em 2 segundos. Vamos ver então como é que a gente usa esses softwares para resolver um dos problemas. Vamos começar pelo problema mais simples de todos que a gente viu, que é o probleminha do agricultor. Lembra que a gente tinha que maximizar 5x1 mais 3x2, sujeito a esse conjunto de restrições aí. Como é que a gente pode entrar com esse problema nesses softwares? Começando pelo LP Solver, vocês vão ver que é bem direto mesmo. Nessa área em branco aqui é onde a gente vai colocar as informações do problema. Essa primeira linha que ele coloca aqui é um comentário, tá? Sempre que você quiser adicionar comentários ao seu texto, basta você começar o comentário com barra asterisco e terminar com asterisco barra.
Ele colocou aqui o Objective Function, eu vou colocar, né, função objetivo, só para a gente ter um primeiro comentário. Aqui onde está min, eu vou trocar para max, porque o nosso problema é de maximização. Então vamos lá, 5x1 mais 3x2. É exatamente isso que eu vou escrever aqui. A diferença é que a sintaxe pede max, dois pontos. Então eu vou colocar max, dois pontos, 5 espaço x1 mais 3 espaço x2. Ponto e vírgula no final. Todas as linhas aqui do LPsolve tem que ter ponto e vírgula ao final. Agora eu vou definir as minhas restrições. Veja que ele já colocou um comentário aqui, eu vou modificar para restrições. Começando pela primeira restrição desse problema, a restrição de área. Eu tenho x1 mais x2 menor ou igual a 7. Então eu vou lá e coloco x1 mais x2 menor ou igual a 7, ponto e vírgula. Exatamente como estava lá no slide. Eu posso, inclusive, dar um nome para essa restrição, caso eu queira. Posso chamar ela de área total. Tá? Área total, dois pontos. Esse nome aí não pode ter caractere especial, nem acento, nem espaço. As próximas restrições são x1 maior ou igual a 1, x2 maior ou igual a 2. Então, vamos lá. Então, aqui é o mínimo do trigo, que é x1 maior ou igual a 1, depois o min arroz, que é x2 maior ou igual a 2. As restrições de não negatividade eu não preciso colocar no LPsolve. Ele já assume que todos os problemas vão ter essa restrição de não negatividade. Está feito. Eu acabei de entrar com o problema todo aqui no LPsolve. Para resolver, basta eu vir aqui, ó, nessa setinha verde, nesse triângulo verde, ou posso ir também ali em Action, Solve. Tanto faz. Quando eu resolver, ele vai mostrar aqui embaixo algumas informações, né, sobre o método que ele usou, mas para a gente o que importa mesmo está aqui na aba de resultados, aqui na Result. Quando eu clico em Result, vocês vão ver que ele deu o valor ótimo desse problema, que é 31, e a solução ótima. Qual é o valor de x1 nessa solução ótima e o valor de x2 na solução ótima. A melhor coisa para fazer nesse problema é plantar 5 hectares de trigo, 2 hectares de arroz, totalizando aqui 31.000 de função objetivo. Vamos agora resolver esse mesmo problema pelo Excel. Aqui no Excel não existe um formato específico para a gente entrar com o problema, tá? É um formato livre, você pode fazer de diferentes formas. O importante mesmo depois é linkar os dados que estão na planilha com as informações lá no formulário do Solve. Bom, para começar, eu vou colocar aqui que eu vou ter uma coluna referente ao trigo e uma coluna referente ao arroz, tá? Vou só centralizar aqui para ficar mais apresentável. E agora eu vou colocar todas as informações que eu tenho de trigo nessa coluna, todas as informações que eu tenho de arroz nessa coluna. A primeira informação que eu sei é sobre a receita que o trigo e o arroz me geram. Eu sei que a receita do trigo é 5.000 e a receita do arroz é 3.000. Além disso, a gente sabe a área mínima a ser plantada de arroz e de trigo. A área mínima do trigo é 1, a área mínima do arroz é 2. Agora eu vou colocar a informação sobre a área total. Eu sei que a área total não pode exceder 7 hectares. Tá, ok? Vou separar aqui, né, só para eu lembrar que essas informações são sobre trigo e arroz. Essas aqui são informações gerais. E aqui eu já defini então a parte de dados do meu problema. Todos os dados do problema estão aqui. Eu quero agora definir as variáveis do meu problema. Então vamos lá, variáveis. Lembrando que não é necessário esse formato. E eu estou fazendo esse formato porque eu acho ele mais adequado. Em relação ao trigo, eu tenho a variável x1. Em relação ao arroz, eu tenho a variável x2. O que mais que eu sei? Eu vou querer um resultado, tá? Eu vou querer uma solução para x1 e x2 e eu quero que ele apareça aqui. Eu vou colocar essa região aqui de amarelo. Por que de amarelo? Só para ficar em destaque, para eu saber que o resultado da minha variável vai ficar aqui nessa quadrada amarela. Agora eu vou definir as minhas restrições. A primeira delas é da área total. O quanto eu planto de trigo e o quanto eu planto de arroz não pode exceder aquela área total. Para definir isso, eu uso uma fórmula aqui do Excel. Então eu começo com igual e digo, olha, tudo que eu for plantar de trigo mais tudo que eu for plantar de arroz é o total meu de plantio. E dou Enter.
E eu quero que isso seja menor ou igual à área total que eu tenho. Tá? Então basta eu colocar igual aqui, clicar na área total e dar Enter. Continuando com as minhas restrições. Agora eu tenho uma área mínima de trigo e depois eu vou colocar uma área mínima de arroz. Isso daqui é uma restrição do meu problema, x1 maior ou igual a 1. Então eu tenho que colocar aqui igual a x1. Observem que eu estou pegando uma parte amarela, tá? Todas as vezes que eu for definir restrições, a gente vai pegar sempre essa parte amarela, não a variável em si. É o valor da variável que eu vou usar para fazer o cálculo da restrição. Então, o total a ser plantado de trigo tem que ser maior ou igual que a área disponível de trigo. Nessa célula, a gente vai colocar igual à área mínima do trigo. A área mínima do arroz segue a mesma lógica. Esse é o total plantado de arroz. Isso tem que ser maior ou igual que a área mínima a ser plantada de arroz. Então, igual à área mínima do arroz. Pronto, defini os meus dados, minhas variáveis, minhas restrições. Por fim, falta definir a minha função objetivo. Nessa função objetivo, eu vou querer maximizar a receita total do agricultor. Basta eu definir, então, uma fórmula que é 5x1 mais 3x2. Então, a minha função objetivo vai ser 5, ou seja, a receita do trigo, vezes a solução aqui do trigo, a parte amarelinha, não se esqueça, mais a receita do arroz, vezes a quantidade a ser plantada de arroz. Por enquanto ficou em 0, porque eu não tenho nada ainda aqui como resultado. Vou colocar em amarelinho também para eu saber que essas partes em amarelo vão ser modificadas pelo Excel. E as restrições eu vou colocar aqui em cinza, tá? Só para a gente saber que aqui também vai ser modificado. Feito isso, a gente já tem todo o problema aqui na planilha. Basta agora a gente ir lá na aba Dados, clicar no botão Solver. O botão Solver vai abrir o formulário do Solver. É aqui que a gente vai fazer o link entre o que está na planilha e o método de otimização. Definir objetivo. Nessa célula definir objetivo, é onde a gente vai colocar a função objetivo. Basta clicar lá, apagar tudo que tem lá e clicar na célula correta. Aqui a gente define se eu quero maximizar ou minimizar o problema, no nosso caso é maximizar. Alterando células variáveis, são as variáveis do meu problema. Nesse caso eu tenho duas variáveis, então a gente vai clicar aqui na parte amarela das variáveis, começando pela primeira e indo até a última. Se eu tivesse várias, eu poderia ir à frente, mas eu só tenho duas, então eu paro por aqui. Sujeito às restrições. Aqui que eu vou colocar as minhas restrições. Então eu coloco adicionar. Referência de célula é o lado esquerdo da minha restrição, então eu clico aqui. Coloco o tipo da restrição, eu tenho que definir aqui novamente, tá? Não basta só colocar aqui. Na verdade, esse eu coloquei aqui só para me lembrar qual é o tipo da restrição. E aqui a gente coloca o lado direito, apenas clicando aqui. Se essa fosse a única restrição, eu poderia clicar OK, mas como eu tenho outras, eu vou clicar adicionar. As próximas restrições são do mesmo tipo, ó. Então, o que eu posso fazer? Já defino elas de uma vez só. Clico na primeira, vou até a segunda. Depois aqui, maior ou igual. E agora, novamente, clico no primeiro e vou até esse último aqui. Então, eu posso definir restrições em bloco, desde que elas tenham o mesmo tipo aqui. Feito isso, clique em OK e a gente vai ver que as restrições estão todas aqui. A primeira aqui e as duas últimas aqui. Essa opção, tornar variáveis irrestritas não negativas, é exatamente impor a não negatividade. Então, eu posso deixá-la selecionada. A última coisa a ajustar aqui é o método de solução que a gente vai usar para resolver o problema. Como esse é um problema de programação linear, a gente vai usar o método LP-Simplex. Como a gente vai ver nesse curso, o método Simplex é usado para resolver problemas de programação linear. Selecionado o método Simplex, eu vou lá e clico em Resolver. Ao clicar em Resolver, a gente vai ver essa janela aí. Se o Excel não conseguiu resolver o problema, ele vai falar, olha, não foi possível encontrar uma solução e vai dar um motivo. Nesse caso, ele escreveu, o solver encontrou uma solução. Manter a solução faz com que ela fique aqui na minha planilha. Se eu der OK, pronto. Ele falou aqui, o valor ótimo desse problema é 31, o mesmo que a gente tinha achado lá pelo LPsolve, e disse que a solução ótima é essa, produzir 5 hectares de trigo, 2 hectares de arroz.
Com isso, a gente já sabe, então, usar os softwares, tanto o LPsolve quanto o Excel, para resolver nossos problemas de programação linear. Vamos fazer mais um exercício agora, que é resolver o problema das ligas metálicas. O ideal agora é que você leia esse problema novamente, reveja o modelo que a gente fez e tente sozinho ou sozinha colocar esse problema tanto no LPsolve quanto no Excel e resolver pelos dois. Só tome um certo cuidado. Esse problema aqui, ele tem valores fracionários, ele tem 0,5, 0,3. No LPsolve, o separador decimal é ponto. Então, quando você for entrar com esse problema lá no LPsolve, você vai ter que entrar como 0,5, 0,3 e assim por diante. No Excel continua igual, ele segue aí o separador decimal do seu computador. Então, o ideal aqui agora é você pause o vídeo, tente você entrar com o problema nos dois softwares e resolver pelos dois softwares. Feito isso, você continua assistindo o vídeo e vê se fez tudo corretamente. Bom, vamos lá resolver esse problema então, primeiro pelo LPsolve e depois pelo Excel usando o Solver, tá? Então a gente tem uma função objetivo que é maximizar 3x1 mais 2x2 e esse conjunto de restrições. Começando pelo LPsolve, a gente tem aqui a tela do LPsolve, abri um novo aqui, tá vendo que está tudo vazio. Novamente a gente tem um problema de maximização. Vou trocar aqui o comentário para a função objetivo, como a gente tinha feito antes. Em vez de minimização, a gente tem novamente maximização. 3 espaço x1 mais 2x2. Exatamente como está ali no slide. Voltando, agora vamos definir as nossas restrições. Lembrando que eu posso dar um nome para as restrições. Então, a primeira restrição que a gente tem é o estoque de cobre. Então, vou colocar aqui estoque de cobre. 2 pontos, espaço. Lá pelo slide, a gente sabe que a restrição de cobre é 0,5x1 mais 0,3x2 menor ou igual a 3. Lembrando que lá no LPsolve não é vírgula, é ponto o separador decimal. Então vai ficar 0,5x1 mais 0,3 espaço x2 menor ou igual a 3. Exatamente como está lá. Ponto e vírgula, nunca se esqueça do ponto e vírgula ao final de cada uma das linhas. E vamos continuar com as próximas restrições. Agora é o estoque do zinco. 0,1x1 mais 0,2x2 menor ou igual a 1. 0,1x1 mais 0,2x2 menor ou igual a 1. E por fim, a restrição do chumbo. Estoque de chumbo. 0,4x1 mais 0,5x2. 0,4x1 mais 0,5x2 menor ou igual a 3. Pronto, colocamos todas as nossas restrições aqui. Como eu disse para vocês, as condições de não negatividade, ele já assume elas implicitamente, então a gente não precisa se preocupar. Para resolver o problema agora, basta ir lá em Solve e acessar o resultado aqui na aba Result. A gente pode ver que a solução ótima foi x1 igual a 4,61, mais ou menos, e x2 igual a 2,30 aí, aproximadamente. O valor ótimo desse problema foi 18,46. Então, ó, cuidado para não confundir, tá? Valor ótimo é o valor da solução ótima na função objetivo. E solução ótima são os valores que eu encontro para as minhas variáveis. Então, a solução ótima aqui é x1 igual a 4,61, x2 igual a 2,3 aproximadamente, com valor ótimo 18,46. Vamos lá para o Excel agora resolver esse problema. Aqui no Excel, o formato é sempre livre, tá? Então, eu vou começar como a gente começou antes, definindo primeiro os dados do meu problema. Então, coloquei aqui que eu tenho meus dados. Esses dados vão envolver o quê? As minhas ligas. Então, eu tenho minhas ligas, que é a liga 1 e a liga 2. Novamente vou centralizar para ficar bem apresentável. O que eu sei dessas ligas? Bom, eu sei qual é o preço de venda de cada uma dessas ligas. Então a liga 1 eu sei que é 3.000. A liga 2 eu sei que é 2.000. O que mais eu sei dessas ligas? Eu sei que a composição delas depende de 3 componentes: cobre, tá? Zinco e chumbo. Quanto é que eu tenho de cobre na liga 1? 0,5.
tá? Notem que aqui é vírgula mesmo, porque o meu Excel está em português e ele reconhece que vírgula é o separador decimal em português. Então, cobre corresponde a 50% da liga 1 e 30% da liga 2. A proporção do zinco é 0,1 na liga 1, 0,2 na liga 2. E a proporção do chumbo é 0,4 na liga 1, 0,5 na liga 2. Eu agora vou aproveitar as colunas do cobre, zinco e chumbo e definir aqui qual é o estoque que eu tenho para eles. Então eu sei que o estoque de cobre é 3, do zinco é 1, do chumbo também é 3. Feito isso, todos os dados do meu problema estão aqui muito bem definidos, tá? Eu vou agora selecionar e colocar um quadrado aqui em volta só para saber que aqui são os meus dados. Próximo passo, então, é definir as minhas variáveis. Aqui nas variáveis, eu vou colocar todas as variáveis referentes a cada uma das ligas na posição respectiva aqui. Então, eu sei que eu tenho x1 para a liga 1 e eu tenho x2 para a liga 2. E eu vou querer também um resultado para cada uma delas. Lembra que, em geral, a gente coloca uma corzinha aqui só para ficar claro. Agora eu vou entrar com as minhas restrições. Vou colocar aqui cada uma das restrições do modelo usando os dados que eu defini aqui em cima. A primeira restrição é a restrição de estoque do cobre. Tá? O que eu sei sobre o estoque do meu cobre? A restrição diz que o quanto eu consumo de cobre para produzir a liga 1 mais o quanto eu consumo de cobre para produzir a liga 2 não pode exceder o total que eu tenho dessa quantidade. Para definir essa restrição aqui no Excel, eu faço uma fórmula. Então, é igual a clico no 0,5 vezes o resultado do x1, mais clico lá na célula do 0,3 vezes o resultado do x2. Quando eu der Enter, isso daqui virou uma fórmula lá. C6 vezes C11 mais D6 vezes D11, que são as células onde cada uma dessas informações estão. Existe uma outra forma de definir essa fórmula aqui no Excel, que é bastante conveniente se o volume de dados é maior, que é o somar produto, que é nada mais do que o produto interno aqui no Excel. Veja que quando eu fiz aqui, 0,5 vezes x1 mais 0,3 vezes x2, eu estou fazendo o produto interno deste vetor com esse vetor. Então eu posso usar a somar produto. Eu vou colocar então, vou deletar aquela fórmula que eu tinha colocado, eu vou colocar igual e começo a digitar somar produto. O Excel já me sugeriu aqui, somar produto. A somar produto eu falo, olha, eu quero fazer o produto interno desse vetor todo, digito ponto e vírgula lá no teclado e depois seleciono esse vetor todo. Começo da x1, arrasto até a x2. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Então o que ele fez aqui? Embora não esteja escrito, embora esteja escrito somar produto, o cálculo disso é 0,5x1 mais 0,3x2. E vou fazer isso para os demais componentes aqui. Então eu tenho um estoque de zinco, eu tenho um estoque de chumbo, vou fazer exatamente a mesma fórmula, igual somar produto, só que agora é componentes do zinco, resultado. Fecho e dou Enter. Por fim, o estoque de chumbo, igual somar produto 0,405, ponto e vírgula, x1, x2. Essas restrições todas são do tipo menor ou igual, então vou colocar aqui só para eu não esquecer. E o lado direito aqui é exatamente a quantidade de estoque. Tá? Então eu posso até usar o autocompletar aqui para puxar aqui do meu estoque. Por fim, vamos definir agora a nossa função objetiva. O que a gente quer fazer? Maximizar a receita. A receita aqui é somar produto dos preços 3 e 2, ponto e vírgula, resultado de x1 e x2. Fecho, dou Enter e aqui agora eu vou colocar como amarelo. Veja que aqui eu poderia ter definido tranquilamente como igual 3 vezes resultado do x1 mais essa célula que está o 2 vezes o x2. Seria a mesma coisa, tá? Mas eu optei por usar o somar produto.
Vamos lá agora linkar esses dados aqui com o solver, tá? Ir lá na aba dados, clicar em solver e fazer o link aqui das restrições com o solver. Então lembrando que aqui, célula objetivo, a gente apaga tudo, clica lá na célula objetivo. Ainda é um problema de maximização. As células variáveis, eu vou clicar aqui, clico na primeira, é no resultado de x1, tá? Não no x1. Clico na primeira célula que vai receber o resultado até a última. Lembrando que se eu tivesse vários, era só ir até o fim. E eu poderia ter, inclusive, né, uma matriz aqui como solução. Restrições, vamos adicionar nossas restrições. Lembrando que, como são todas do mesmo tipo, basta eu adicionar todas de uma vez. Então, clico na primeira, arrasto até a última. Isso tem que ser menor ou igual que o lado direito. Da mesma forma, clico no primeiro e vou até o último. Clicando em OK, as minhas restrições estão ali. Tenho que agora modificar para LP Simplex, que vai ser o método que eu vou usar para resolver aqui o problema. Quando eu clicar em resolver, o Excel vai me dar a informação de que o solver encontrou uma solução, eu dou OK para aceitar essa solução, e vejam que a gente encontrou exatamente a mesma solução lá do LP Solver. Uma função objetivo 18,46 com um resultado, né, com a minha solução ótima 4,61 e 2,3 aproximadamente. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido bem aí o uso da PO, o uso da otimização, entendido como modelar matematicamente um problema usando a otimização, como resolver esse problema por meio dos softwares. Pratiquem bem, refaçam cada um dos exercícios, tanto a parte de modelagem quanto a parte dos softwares, usando o LP Solver e o Excel. Na próxima aula a gente continua. Divirtam-se. Até mais!